Este vídeo aborda o informativo das alterações na legislação número 6 de 2020. Suspensão e prorrogação de prazos tributários em Santa Catarina. Houve a publicação de um decreto que trata sobre a suspensão e prorrogação de prazos no âmbito da administração tributária do Estado de Santa Catarina. Alguns prazos já se encerraram, mas outros continuam em vigor. Houve posteriormente uma prorrogação que a gente vai comentar na sequência. O primeiro aqui não teve prorrogação. Então, ficam suspensos até 3 de maio de 2020 os prazos de defesa e os prazos recursais relativos aos processos administrativos de constituição e exigência de crédito tributário e o pagamento das suas respectivas taxas, quando houver. Então, são os prazos de defesa e os prazos de recursos de defesas apresentadas e que foram indeferidas. Isso no âmbito administrativo. Também o prazo por pagamento ou pedido de parcelamento de crédito tributário exigido por notificação fiscal, inclusive o prazo por pagamento da multa com aproveitamento da redução de 50% do seu valor. Então, normalmente, quando tem a notificação, ela dá o prazo para a apresentação de defesa, para o pagamento ou para o parcelamento. E ela normalmente dá também uma redução no valor da multa. Então, esse prazo também fica suspenso até a data que a gente comentou. Também os prazos previstos no regulamento do ICMS, referentes ao cancelamento de ofício da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS, inclusive do substituto tributário. Então, essa do substituto é específica para empresas de outros estados. E, a contar de 16 de março de 2020, a contagem do prazo legal para a abertura do processo de inventário ou partilha com vistas à incidência da multa por descumprimento da obrigação acessória prevista na legislação do ITCMD de Santa Catarina. Esse prazo específico aí também foi suspenso. A suspensão que a gente mencionou no item 1, relativo aos prazos de defesa e prazos recursais, aplica-se aos prazos do processo contencioso administrativo tributário, como a gente já tinha mencionado, processo administrativo, obviamente, é o processo na SEF, não é um processo judicial, especialmente ao prazo para reclamação contra a notificação fiscal, que é a primeira defesa que se tem possibilidade de apresentar quando se recebe uma notificação fiscal, o recurso ordinário, o recurso especial, pedido de esclarecimento, cumprimento das decisões proferidas em primeira ou segunda instância e o proferimento das decisões. A suspensão do item 2, que a gente comentou, de pagamento ou parcelamento, de notificação fiscal, somente se aplica às notificações fiscais cujo prazo de 30 dias, contado da data da ciência do sujeito passivo, que é quando ele toma ciência, quando ele recebe efetivamente aquela notificação fiscal, se encerre no período até 3 de maio de 2020, ou aquelas notificações cuja data da ciência do sujeito passivo ocorra nesse mesmo período. Esse prazo aqui, de 30 de junho, já foi prorrogado para 30 de setembro. Então a gente tem que fica suspenso até 30 de setembro de 2020 o cancelamento de parcelamento de débito relativo ao ICMS ou ao ITCMD em decorrência do não pagamento de parcela vencida. Essa regra não se aplica aos cancelamentos decorrentes da falta do pagamento integral da primeira parcela. Claro, a primeira parcela é a parcela que ativa o parcelamento. Se não for feito o recolhimento dessa primeira parcela, automaticamente o parcelamento já se cancela. Mas as demais parcelas, se não houve possibilidade de pagar em função da pandemia, essas sim, as demais parcelas, nesse período, até 30 de setembro de 2020, vai haver a suspensão desses cancelamentos e parcelamento. Os procedimentos para restabelecer parcelamento cancelado no período de 18 de março de 2020 até a data da publicação do Decreto 595 de 2020, que foi no dia 7 de maio de 2020, serão disciplinados em ato do titular da Diretoria de Administração Tributária. Veio depois essa suspensão de cancelamento. Nesse período que a gente mencionou, houveram alguns cancelamentos e o Estado vai restabelecer esses parcelamentos. E por isso que ele disse que vai ser disciplinado em ato do titular da Diretoria de Administração Tributária. Esse ato, na verdade, já foi publicado e a gente vai tratar dele num vídeo específico. Ele também prorrogou para 4 de maio de 2020 os prazos para o cumprimento de obrigações tributárias acessórias, o prazo para a conclusão do procedimento fiscal fixado em termo de início de fiscalização e a vigência das certidões negativas de débito e das certidões positivas com efeito de negativas. Porém, o prazo que a gente mencionou no item 1, que ficaria bem genérico, falando de obrigações acessórias, ele não se aplica às obrigações acessórias essenciais para a apuração e para o pagamento dos tributos estaduais, especialmente ao prazo para a entrega da Guia Nacional de Informações e Apuração do ICMS da Substituição Tributária, a GST, o prazo da entrega da Declaração da Substituição Tributária, Diferença da Alíquota e Antecipação, a DSCDA,
de entrega da Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico, que é a DIME, e também a sua substituição, e a entrega da Declaração do Valor da Aquisição da Energia Elétrica em ambiente de contratação livre, a DVEC. Esses prazos não ficam prorrogados. A prorrogação de que trata o item 3 das certidões negativas somente se aplica às certidões com data de emissão anterior à da publicação do Decreto 515/2020, que é o decreto que trata da situação de emergência em Santa Catarina, publicado em 17 de março de 2020, e cujo prazo de vigência se encerre no período até 3 de maio de 2020. E por fim, fica prorrogado para 1º de julho de 2020 o prazo que trata o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 7º do regulamento do IPVA, cujo vencimento tem ocorrido no período de 18 de março de 2020 a 31 de maio de 2020. Esse dispositivo, que foi prorrogado também, ele se refere ao prazo para solicitar o reconhecimento de imunidades e isenções do IPVA de veículos novos. Essa alteração se deu com base no Decreto 532 de 2020, publicado em 26 de março de 2020. Ele entra em vigor na publicação, com prazo de vigência limitado, com base na Lei Federal 13.979 de 2020, que é a lei que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, sendo que os dispositivos mencionados eles são relativos aos prazos de duração da situação de emergência no âmbito da Lei Federal.